Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos relembrar os conteúdos trabalhados no primeiro bimestre na disciplina de Ciências. Então, vamos ver quais foram os conteúdos que nós trabalhamos. Nós trabalhamos a relação da quantidade de água no planeta, a distribuição de água doce e salgada, os ambientes em que encontramos a água, a disponibilidade de água doce para os seres vivos, a proporção de água no ser humano e em outros seres vivos. Nós falamos também sobre a desidratação, as características da água, os estados físicos da água, as fontes que abastecem a água em uma cidade, o ciclo da água e a formação de chuva, o uso da água, o uso racional da água e o desperdício, a água como local de desenvolvimento de micro-organismos, os riscos para a saúde, os cuidados para diminuir os riscos de doenças, a poluição das águas e os impactos ambientais e o abastecimento de água e saneamento básico. Agora vamos falar sobre cada um desses assuntos. Planeta. Todos os seres vivos necessitam da água para sobreviver. Além de animais, as plantas, fungos, protozoários, algas e bactérias também são considerados seres vivos. Então nós temos muita água no nosso planeta. E observando as imagens, você pode ver que nós utilizamos ela em diversos momentos. Em cada uma dessas situações, nós temos a água aí. Planeta Água. Por que o nosso planeta pode ser chamado de planeta água? Vocês lembram que nós conversamos sobre isso? O nosso planeta é formado por terra e água, porém a maior parte é a água. Se nós dividíssemos o nosso planeta em 4 partes, 3 delas seriam água e apenas uma parte dessas seria a terra. Nós montamos lá no nosso livro uma atividade onde nós podíamos visualizar muito bem como é essa divisão. A água salgada é a maior parte da água que está no nosso planeta e toda essa água salgada está no oceano. Então, a maior parte de água do nosso planeta está no oceano e é água salgada, uma água que nós não podemos beber. A água doce está em menor parte no nosso planeta. Ela é encontrada em diversos lugares: cachoeiras, lagos, rios, geleiras e as águas subterrâneas. E é toda a água doce que eu posso beber? Será que é toda a água doce que tem no planeta que pode ser consumida sem risco nenhum? Não, nós estudamos que não. Que nós temos algumas características muito importantes na água para nós podermos consumi-la. Então, a água, para ser potável, ou seja, própria para consumo, deve ter algumas características. Ela deve ser incolor, que significa que é sem cor, inodora, que é sem cheiro, e insípida, que é sem gosto. A água potável é aquela água que as pessoas e animais podem consumir, sem risco de contrair doenças por não ter substâncias ou organismos nocivos à saúde. Então, a água que nós podemos consumir se chama água potável e ela tem que ter 3 características bem importantes: ser incolor, inodora e insípida. Observe essa imagem. Nós vimos que todo ser humano tem água no corpo, mas que em cada fase da vida humana nós temos uma proporção diferente de água. Aqui na imagem você pode perceber que representa-se um bebê. Em o corpo de um bebê, por exemplo, aqui está sendo representado que ele teria 80% de água. Quando ele fica um pouco maior, essa proporção diminui, fica 70%. Em um adulto, 60%. E em um idoso, 50%. Então, um bebê tem mais água no corpo do que um adulto, e um adulto
tem mais água no corpo do que uma pessoa idosa. Mas não são só os seres humanos que têm água no corpo. O nosso organismo está sempre perdendo água. Quando nós transpiramos, quando nós fazemos xixi ou nas nossas lágrimas, saliva e etc. Essa água pode ser reposta através da alimentação, do consumo de frutas, ingerindo líquidos. Então, toda a água do nosso organismo, quando perdida, tem que ser reposta através da alimentação, consumindo frutas, líquidos e etc. E o que é desidratação, você lembra? Observe a imagem da menininha, parece que ela não está muito bem, não é? Então, a desidratação é quando perdemos a água em nosso corpo e ela não é reposta. Isso causa alguns problemas. Porém, muitas vezes é mais grave e pode ser causada por doenças que têm como sintomas a diarreia e o vômito. Na maioria das vezes, essa doença é causada pelo consumo de alimentos ou água suja, contaminada. Então, aqui nós temos um exemplo de formas que nós causamos o processo de desidratação no corpo. E ele é intensificado através dessas doenças, que normalmente são adquiridas, no consumo de alimentos que são mal higienizados, mal limpos, estão contaminados ou água suja também. A água não tratada possibilita o desenvolvimento de micro-organismos que trazem doenças. Nós temos alguns exemplos aqui das doenças mais comuns envolvidas com a água suja: a cólera, a desinteria e a hepatite. A água está presente no organismo de todos os seres vivos, porém em diferentes quantidades. Observe a imagem. Aqui nós temos uma boa representação da proporção de água no organismo de alguns animais, de alguns seres vivos. Então aqui nós temos as plantas, na árvore tem esta proporção, no peixinho tem uma proporção diferente, no cachorro, na criança, no passarinho e aqui no sapo também. Então cada ser vivo tem uma proporção diferente de água no seu corpo de acordo com a necessidade do seu organismo. A água está em constante mudança. Então nós podemos encontrar ela na natureza em 3 estados. Você lembra quais são? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Existem nomes para cada transformação da água. Então, a água não se encontra sempre no mesmo estado. Por exemplo, quando você pega a sua forminha de gelo, você já coloca a água no estado sólido? Não, você coloca ela em estado líquido e quando você coloca no congelador, ocorre um processo de mudança, de transformação da água e ela muda para o estado sólido. Assim também acontece quando nós colocamos a água em estado líquido, por exemplo, para ferver lá na chaleira e começa a sair aquele vaporzinho. Ela está passando para o estado gasoso. Então, para cada uma dessas transformações nós temos um nome. Vamos ver. Quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. Quando ela passa do estado sólido, quando o gelo derrete e passa para o estado líquido, nós chamamos de fusão. Quando ela passa do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, nós chamamos de sublimação. Quando ela passa do estado gasoso para o estado líquido, nós chamamos de condensação. E quando ela passa do estado líquido para o gasoso, nós chamamos de vaporização. Esses são alguns nomes difíceis, um pouco difíceis, e você vai precisar deles lá na realização da sua atividade. Então é muito importante que você lembre de cada um desses processos. Se não cuidarmos da água, ela pode acabar. No dia a dia, vemos muito desperdício da água. Então, nós conversamos que a água doce está em uma proporção bem menor no planeta
E nem toda essa água doce é potável, então nós precisamos cuidar dela para que não acabe. Aqui nós temos alguns exemplos de situações em que está acontecendo o desperdício da água. Observem a primeira situação, onde a pessoa está lavando o carro com a mangueira, que já é uma forma errada, deixou a mangueira ligada e está lá distraído mexendo no celular e água limpa sendo desperdiçada. Nós vimos que existe uma forma diferente de fazer isso. Você pode utilizar o balde para lavar o carro, assim você causa uma economia de água. A outra situação é um menino que está escovando os dentes e deixou a torneira aberta. Observe o desperdício de água acontecendo. Essas situações devem ser evitadas para que nós não percamos a nossa água potável, para que nós tenhamos água potável por muitos e muitos e muitos anos. Ali a prof colocou uma imagem que exemplifica a quantidade de água doce que nós teríamos no planeta, que na verdade é bem menor do que a representada ali, e ela está sendo jogada fora. Olha a carinha de triste dos dois personagens ali, da Mônica e do Cebolinha, com essa situação. Mas não está tudo perdido, né? Existem atitudes simples que podem colaborar com o planeta, evitando o desperdício. Aqui nós temos algumas dicas para economizar água em casa. Ao escovar os dentes, sempre feche a torneira. Olha a palavrinha sempre destacada ali. Não use mangueira para varrer a calçada. Cheque vazamentos em canos. Deixe talheres e pratos de molho antes de lavá-los. Aproveite a água da chuva para molhar as plantas. Então aqui nós temos algumas atitudes muito simples que podem ajudar muito no dia a dia. Infelizmente, o desperdício não é a única ameaça à água. Nós também temos a poluição. Nós temos esgotos sem tratamento que são despejados nas águas. Nós temos o lixo que é descartado incorretamente, chega aos rios e é lançado diretamente também em rios, riachos, lagoas e mares. Então nós temos as imagens ali representando cada uma dessas situações. E nós também temos a imagem ali que mostra o óleo e outras substâncias químicas nocivas, resíduos industriais poluentes despejados nas águas. Aqui são 3 exemplos de situações de poluição das águas que infelizmente também ameaçam a água potável do nosso planeta. Para que a água chegue nas residências, não recebemos a água diretamente da natureza. Nós evitamos aquelas situações do slide anterior, né? Então, antes de chegar até nós, essa água passa por estações de tratamento da água. Assim, ela fica apropriada ao consumo. Lembrando da palavrinha que nós estudamos? Potável, né? Que é a água apropriada ao consumo. Então, aqui nós temos um exemplo de como funciona a rede de saneamento básico. Ali na primeira situação, você vê a água sendo retirada da natureza e indo para a estação de tratamento de água. Lá na estação de tratamento de água, a água passa por alguns processos, são utilizados alguns produtos que ajudam a fazer essa limpeza da água, essa filtração da água. Essa água é levada para reservatórios e distribuídas para as casas. Ali tem uma imagem que mostra um esgoto clandestino que descarta a água das casas diretamente no rio. Nós vimos que essa não é a forma correta de se fazer. O esgoto das casas deve retornar para a estação de tratamento antes de ser descartado novamente na natureza. Assim nós conseguimos preservar a água potável para que ela não acabe no planeta. Mas nós vimos que infelizmente não é em todos os lugares que tem saneamento básico. Esses foram os principais conteúdos estudados no primeiro bimestre. Para a realização da sua atividade, você também poderá consultar o seu livro didático e também poderá assistir às aulas novamente e ver essa revisão
E após você assistir essa revisão, a professora vai estar disponível no sistema para tirar as suas dúvidas. Boas atividades!